E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aí presentes para uma nova aula de língua portuguesa, em que hoje nós analisaremos então aquelas gloriosas questões do Enem, tá? Hoje nós selecionamos 4 questões da prova de 2016 para conversar um pouquinho sobre elas. Algumas que envolvem um pouco mais do conteúdo do estudo da língua portuguesa, da comunicação, e outras mais próprias da interpretação do texto propriamente dito, certo? Então vamos dar uma olhadinha nessas questões para que a gente possa trabalhar um pouquinho em cima delas. Nós vamos analisar as 4 primeiras questões da prova de linguagens, certo? Começando pela questão 96, que tem um texto da Marisa Lajolo. Para quem é da área de letras, essa é uma autora bastante relevante, né, no estudo da leitura, e ela traz uma informação bem interessante para a gente começar a nossa prova. Diz ali: ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Certo? Então, algumas informações que a Marisa Lajolo coloca sobre o ato de ler. Aí vem o enunciado. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto... Bom, se durante o teu período escolar tu não tiveste acesso, né, às funções da linguagem, que seriam, né, a fática, a metalinguística, né, a emotiva, entre outras mais, talvez fique um pouco mais complicado para responder a questão. No entanto, se tu sabe que o significado da palavra metalinguagem tem relação com a ideia de falar sobre a própria linguagem, esse prefixo meta que aparece aí, ele tem essa função, né, do voltar-se para, então voltar-se para a linguagem, então a gente conseguiria certamente chegar na resposta certa. Olha só, tá? A letra A, ressaltar a importância da intertextualidade. Bom, no decorrer do texto, né, a proposta, na verdade, é sobre ler, né, e compreender o significado de um texto, né? Então, na verdade, a gente não fica, né, preso, né, a ideia, né, de que haja essa relação entre outros textos num primeiro momento, para dar essa ideia de intertextualidade. Claro que a gente tem bagagem de leitura, que a gente consegue, né, compreender as coisas por meio dessas outras leituras também, mas ela não destaca nessa altura do texto, pelo menos, a importância dessa intertextualidade. Aqui ela está só analisando o que é o processo de leitura inicialmente, certo? Letra B. Propor leituras diferentes das previsíveis. Na verdade, também não é essa a proposta da autora, porque enquanto ela está falando sobre o ato de ler, ela está discorrendo sobre o processo, né, de inferência, né, de como a gente consegue, né, atribuir significado, né, reconhecer, né, os tipos de leitura que o autor pretende, não sei o quê, mas ela não propõe que haja outras leituras variáveis. Se nós fôssemos avançar no texto, provavelmente surgiria a ideia, né, de que há necessidade de a gente ver outros tipos de leitura também, mas não é o caso expresso nesse parágrafo especificamente. Tá? C. Apresentar o ponto de vista da autora. Em nenhum momento a autora fala, né, que essa é a sua ideia, né? Ah, Lucas, mas o texto é da autora, portanto a gente consegue entender que é a ideia dela. Tudo bem, tranquilo. Mas nessa construção, vejam que ela está conceituando a ideia de ler, tá? E para conceituar a ideia de ler, ela não está usando elementos específicos das suas ideias ou da sua formação. Ela está utilizando elementos gerais, tá? Conceitos mais gerais para poder chegar nisso. Quando fala em ler, em texto, em autor, né? Não são especificidades do ponto de vista. Isso, na verdade, são construções de elementos cotidianos nossos e que ela aproveita para a montagem do argumento. Então, não necessariamente é uma apresentação de ponto de vista, até porque é uma conceituação do ato de ler, certo? Depois, discorrer sobre o ato de leitura. Aí sim nós temos a resposta certa, tá? Porque o tempo inteiro ela está falando sobre o ato da leitura e não dá para descartar a ideia de que, como a questão fala em metalinguagem, ela está falando sobre a própria linguagem, sobre o fato de ler. Ler é linguagem, né?
a ideia, né, de compreender o texto, significados, etc., fazem parte do processo comunicativo. Então ela está se voltando para a própria linguagem para poder falar sobre isso tudo que ela comenta, certo? Então, pessoal, a questão em si, né, ela aborda a ideia de metalinguagem, portanto a D tem que ser a resposta certa em função de como ela discorre sobre o assunto, certo? Que é voltando-se para o próprio ato da linguagem, ok? Então por isso que fecha com a letra D. E a letra E, focar a participação do leitor, né? Na verdade, por mais que ela fale do ato de ler ali, né? Da ideia de que se reconhece o tipo de leitura que o autor pretendia e dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, rebelar-se contra ela, por mais que ela esteja focando na participação do leitor, essa expressão não trata sobre a metalinguagem, tá? Não trata sobre o como é falar sobre o próprio ato da linguagem em si, no caso, o ato da leitura, certo? Então, as outras alternativas, elas podem também levar, né, a possibilidades de compreensão do texto, mas elas não fecham exatamente com a proposta do enunciado, que é falar da metalinguagem, ok? Portanto, a letra D é a resposta certa. Questão 97, pessoal, ela é um anúncio publicitário que apareceu na National Geographic de 2012, de uma edição de 2012, e ela aborda sobre, né, a economia de água. Só que ela fala da economia de água sob um viés muito específico, tá? Eu vou ler ali para vocês aqueles 2 parágrafos que estão bem pequenininhos para a gente compreender um pouco do que trata. Então, a água é invisível, tá? Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Isso no parágrafo lá de cima. Aí depois aqui na esquerda. Cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige em média 15 mil litros de água para ser produzido, desde a produção do alimento do gado até a limpeza de seus dejetos. O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e centeio. Essas são informações básicas para iniciar o texto. Só que vocês estão vendo aí também que tem alguns gráficos, algumas bolinhas aí perdido nela, que contém o número de litros, né? O menorzinho à direita, começando de cima para baixo, tá? Fala, né? Um copo de cerveja, para ser feito, precisa de 75 litros de água. 1 quilo de pão de 1.600 litros. Um ovo de 3.340 litros. E para fazer um lençol de algodão, são necessários 10.600 litros. Tá? E aí termina ali o enunciado, né, melhor dizendo, a publicidade, falando: economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. Certo? Então a gente tem algumas questões bem específicas sendo lançadas aí no decorrer dessa propaganda. Agora olha a questão. Nessa campanha publicitária para estimular a economia de água, especificamente, o leitor é incitado a quê? Primeiro, adotar práticas de consumo consciente. Tá? Bom, a propaganda em si, ela informa sobre o quanto de água é gasto para que se chegue a determinados produtos, certo? Então, não necessariamente a gente está falando aqui em adotar práticas de consumo consciente. A gente, como consequência, digamos que tu fique motivado pela propaganda a executar alguma coisa, isso é uma outra questão. O que a campanha mostra, né, é o quanto é utilizado de água para fazer esses produtos. Depois, alterar hábitos de higiene pessoal e residencial. Né? Também não fala na alteração dos hábitos, desculpem. Né? Ela fala em ter em economizar os bens de consumo e evitar desperdício também. Né? Então não fala em alterar hábitos de higienização pessoal, nem residencial, certo? Foca um pouco em outra coisa. Contrapor-se a formas indiretas de exportação de água. Nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Né? Não há aqui uma ideia de a propaganda ser contraproducente aquilo que é feito pelo país, tá? Porque a proposta, na verdade, é mostrar que há um grande consumo de água feito por determinados produtos, certo? E esses produtos, na verdade, que podem ser revisados, recuidados, enfim,
de outra forma. Então não tem a ideia de falar de exportação de água no decorrer dele. Só porque é mencionado no momento não quer dizer que seja, né, a elaboração da resposta, ok? Já a letra E, optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável. Bah, Lucas, mas não fala, né, em reciclar ali, não sei o quê. Mas fala em economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água, tá? Essa informação final aqui da propaganda, ela corrobora as ideias que estão lançadas nos parágrafos e nas bolinhas dos gráficos, né? Se vocês pegarem aquela bola que fala ali de um lençol de algodão usar 10.600 litros, né? Vocês podem ver que a produção desse material em matéria de litragem ela é muito maior do que o que foi mencionado nos outros gráficos, né? Ah, Lucas, mas não contradiz assim a informação do quilo da carne bovina, por exemplo, que é 15 mil. Não fala, mas fala que é desde a alimentação do gado até a limpeza dos dejetos, né? Provavelmente no lençol de algodão vai estar falando, né, desde o insumo do algodão, né, desde essa produção inicial dele, certo? Até o momento em que ele é, né, tecido e transformado num objeto único, né? Então esse processo todo de construção também, ele provavelmente seja mais curto que o processo da alimentação do gado, né, que desde que ele nasce até ele, né, ter os seus dejetos então limpados, digamos assim, ele tem um processo mais longo, né, para ser executado. Então, na verdade, o tempo inteiro, quando ele fala em economizar bens de consumo, o que é isso, né? São aqueles materiais que têm uma duração vital mais longa e que a gente pode manter na nossa casa, né? Então, por exemplo, uma carne que a gente compra no supermercado não é exatamente um bem de consumo, né? Ele é um material ou um produto que a gente usa para consumo imediato. Mas ele não se torna bem é aquilo que a gente consegue manter conosco, né? Um imóvel, um carro, né? Coisas desse tipo. Mas, né, esses produtos também do cotidiano, que nem o lençol, que nem as roupas, né? Que nem os próprios livros, que nem, né, uma fotografia, etc. Eles são produtos que se mantêm durante mais tempo. Então, na verdade, eles podem entrar nessa questão do bem de consumo, certo? Então, o que acontece? Se nós tivermos, né, essa ideia bem clara, a gente consegue identificar que existe uma ideia de busca por uma matéria-prima reciclável em função de que se deve economizar esses tipos de consumo, ok? Então a gente tem que deixar um pouquinho de lado esses materiais e partir para objetos que na verdade já tenham sido usados, né, ou que possam ser refeitos a partir, né, de algum tipo de manufatura ou do que possa ser produzido por ele. Ok, gente? Então, letra D é a resposta certa. A letra E, para a gente finalizar, conscientizar produtores rurais sobre, né, os custos de produção. Na verdade, também não é exatamente a proposta, porque ele fala do uso da água, mas não fala de quanto custa o uso dessa água, nem o que mais poderia levá-la adiante, certo? Então, na questão 97, a gente tem a resposta na letra D. A próxima questão, então, pessoal, questão de número 98, tá? A gente tem mais um parágrafo para ser lido, então, ali, né, de um texto que circulou na revista Veja no ano de 2003. Olhem só. Até que ponto replicar conteúdo é crime? A internet e a pirataria são inseparáveis, diz o diretor do Instituto de Pesquisas americano Social Science Research Council. Há uma infraestrutura pequena para controlar quem é o dono dos arquivos que circulam na rede. Isso acabou com o controle sobre a propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas é inerente à tecnologia, afirma o diretor. O ato de distribuir cópias de um trabalho sem autorização de seus produtores pode sim ser considerado crime, mas nem sempre essa distribuição gratuita lesa os donos dos direitos autorais. Pelo contrário, veja o caso do livro Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Após publicar para download gratuito uma versão traduzida da obra em seu blog, Coelho viu as vendas do livro em papel explodirem. Muito bem. Então, a questão relativa a esse texto, tá? Ela é diretamente relacionada à questão do impacto causado pela internet, tá? E o que ele propicia, o que esse impacto propicia, né, para que a gente possa refletir a partir do que o texto indica. Vejam que a pergunta faz relação direta com
a ideia básica do texto, que é discutir essa relação entre pirataria, né, e o direito autoral, certo? Então, a letra A, por exemplo, que fala em banalização da pirataria na rede, não poderia ser a resposta porque aqui, né, existe a ideia de que a pirataria ela está, de certa forma, inerente à tecnologia, ou seja, que há uma redistribuição muito maior de informações por meio eletrônico, né, e que isso faz com que a pirataria ela não seja uma coisa tão absurda, digamos assim, quanto outras questões anteriores à própria tecnologia, tá? Então, não há uma ideia de banalização da pirataria sendo comentado, tá bem? Então, o que vem a ser falado sobre isso é que, claro, né, que a distribuição das cópias pode ser considerado crime, mas nem sempre é uma coisa que se torna maléfica pro autor. Então, na verdade, não é tratado no texto sobre banalização da pirataria, ok? Letra B. Adoção de medidas favoráveis aos editores. Bom, isso menos ainda é tratado, porque o tempo inteiro está se falando, né, sobre como essa relação entre tecnologia, pirataria, direito autoral, ela pode ser vista nesse sentido, mas não há em nenhum momento qualquer medida sendo realizada pelos editores. O que há aqui é um exemplo do Paulo Coelho, né, em que ele coloca um texto seu, né, um livro seu no seu blog, e a partir daí isso traz uma consequência. Mas não quer dizer que seja uma medida favorável a editores, tá? Não quer dizer que seja, né, relativa a... Então, todos os editores a partir daí vão começar a fazer isso. Isso sim seria a banalização do material, certo? Não daria certo. Letra C. Implementação de leis contra crimes eletrônicos. Na verdade, isso é um pressuposto do texto, né? Tanto que numa certa altura ele fala que o ato de distribuir cópias de um trabalho sem autorização, lá no meio do texto, né, dos seus produtores, pode sim ser considerado crime, mas não fala em implementação de lei sobre isso, certo? Porque ela já existe, ela já está presente. Então o texto, né, o impacto causado pela internet não propicia necessariamente essa implementação, ela já está posta. A letra D é a mais interessante delas porque vem com a ideia de reavaliação do conceito de propriedade intelectual. Pensa no caso do Paulo Coelho que foi colocado ali, né? Ele tem um livro, ele é um autor vivo, portanto, né, ele tem o direito sobre a sua própria produção, né? A gente sabe que a obra de domínio público ela vem à tona quando já há um falecimento de mais de 80 anos do autor, né? Então, nesse momento, ele é o seu proprietário e a partir disso, né, ele usa o seu livro, ele coloca no seu blog e vê que uma série de downloads passam a acontecer. Claro que isso não está dito, né? Mas o que se subentende, né, é que ele coloca o livro para download gratuito e aí sim as vendas se multiplicam, né? Então o que isso pode estar querendo dizer, por exemplo, né? Que, sei lá, isso é uma suposição, tá? A partir do que está sendo dito. Se eu, por exemplo, coloco uma obra minha para download, para domínio público, né? Eu posso estar promovendo, né, entre os meus leitores uma ideia de como se fosse, enfim, né, uma amostra do material, e os que tiverem interesse após lerem, né, após verem se vale a pena, então vão investir nesse texto. É uma ideia. Isso, na verdade, passa para a questão da reavaliação do conceito de propriedade intelectual, porque eu estou distribuindo gratuitamente o que é meu, de propriedade minha, mas está me trazendo uma consequência benéfica, que é o caso da venda dos livros, tá bem? Então, na verdade, tudo isso a gente tem que pensar junto à ideia de que essa questão que é descrita como pirataria, ela está junto do avanço tecnológico, tá? Então, para quem viveu aí o início dos anos 2000, por exemplo, a gente tinha a questão do Napster, que era uma plataforma, né, de streaming de música, que ela foi altamente criticada por diversos músicos, inclusive o Metallica, né, uma banda bem conhecida aí do thrash metal, né, ela acabou ingressando judicialmente contra, porque havia uma distribuição muito grande do seu material, né, pela internet e tudo mais. E, no fim das contas, o que nós temos hoje? A gente tem diversos streamings de música, né, como Spotify, Deezer, entre outros, fazendo essa exposição / comercialização dos produtos, né? Então, a gente já tem um outro momento para poder relacionar com essa ideia, certo? Então, a letra D é a resposta certa.
E aí, só para a gente ficar, a ampliação do acesso a obras de autores reconhecidos, na verdade, não é a proposta do texto, né? Não é o que vem sendo dito, porque ele é um caso específico, que é o do Paulo Coelho, mas a maior parte dos autores, né, não necessariamente fazem isso, né? Tanto que a própria ideia do texto, né, é de mostrar que o dono do arquivo não tem o poder de controlar tudo, né? Não tem essa condição de controle sobre propriedade quando essa distribuição ela pode acontecer de qualquer forma pela rede, né? Então, não pode ser a letra E a resposta certa. Pra gente terminar, pessoal, o videozinho tá ficando longo já, mas agora a questão 99 é a última, tá? A gente tem um texto ali sobre a cultura japonesa, em que coloca o seguinte: em casa, Hideo ainda podia seguir fiel ao imperador japonês e às tradições que trouxeram no navio que aportara em Santos. Por isso, Hideo exigia que aos domingos todos estivessem juntos durante o almoço. Ele se sentava à cabeceira da mesa, à direita ficava Hanashiro, que era o primeiro filho, e Hitoshi, o segundo, e à esquerda Haruo, depois Hiroshi, que era o mais novo. A esposa, que também era mãe, e as filhas, que também eram irmãs, aguardavam de pé ao redor da mesa. Haruo não se cansava de reclamar, que se sentassem também as mulheres à mesa, que era um absurdo aquele costume. Quando se casasse, se sentariam à mesa a esposa e o marido, um em frente ao outro, porque não era o homem melhor que a mulher para ser o primeiro. Elas seguiam de pé, a mãe um pouco cansada dos protestos do filho, pois o momento do almoço era sagrado, não era hora de levantar bandeiras inúteis. Vejam que isso é uma condição social, né, da época da colonização japonesa em São Paulo, que já tem muito mais que 100 anos, né? Então, a gente tem, já tem cerca de 100 anos, se eu não estou enganado, desculpem, né? Mas já é de um outro momento, de uma outra situação social que é diferente da de hoje. Esse é o texto que talvez fique mais claro, né? Para a gente encontrar a resposta de acordo com o que pede o enunciado. Olha lá. Referindo-se a práticas culturais de origem nipônica, o narrador registra as reações que elas provocam na família e mostra um contexto em que a obediência ao imperador leva ao prestígio social. Isso não é nem comentado, ele só diz no início, né, que ele segue fiel ao imperador e às tradições da cultura do Japão. Mais nada. Então não fala em prestígio social. B. As novas gerações abandonam seus antigos hábitos. A gente pode ver que essa aí é a resposta certa, justamente porque comenta, né, que o filho da esposa, né, que está ali falando, o Haru reclamava, né, que não, como assim, né? A mulher ficava distante ainda, ela tinha que se sentar à mesa também, as filhas também, não poderia ser uma outra configuração diferente daquela que tinha naquele momento, né? Então ele justamente quer, ele está rompendo com hábitos elementares, hábitos antigos, né, dos japoneses e buscando uma nova formação social, inclusive para a mesa de jantar. Portanto, a letra B, né, as novas gerações, o filho, né, abandonam os antigos hábitos cultivados, no caso, ali pelo pai e também pela mãe, que não questiona, né, essa cultura que o casal traz para dentro de casa. Só para a gente fechar as outras três questões ali, então, as três alternativas. A refeição é o que determina a agregação familiar. Não é verdade, porque a gente está comentando sobre a posição das pessoas sentadas à mesa e as que ficam em pé. Então não é a questão da refeição. A D, os conflitos de gênero tendem a ser neutralizados. Na verdade, né, não é uma neutralização, justamente, né, porque a ideia não é um conflito de gênero para começar, né? E segundo, porque como é um ato, né, de busca de rompimento de um dos filhos, né, não existe uma neutralização. Então a gente não tem nem a questão do conflito de gênero num primeiro momento, nem a questão da neutralização, tá? O conflito de gênero, de certa forma, até pode ocorrer, mas de maneira indireta, quando diz que a esposa e as filhas ficam em pé enquanto os homens ficam sentados à mesa. Mas essa não é a discussão, digamos, né, colocada, né, para digamos, a gente poder elaborar sobre conflito de gênero, ok? Até porque quem levanta a bandeira aqui, né, também é um homem, né, o Haru, e ele apenas está dizendo que ele gostaria que todos se sentassem à mesa para que mostrasse essa igualdade, certo? E, por fim, a letra E, o lugar à mesa metaforiza uma estrutura de poder, né? Bom, se a gente for pensar na relação
que há, né, dentro da cultura sobre, né, a ideia, né, dos homens ficarem sentados e as mulheres em pé, a gente poderia dizer que dentro daquela estrutura social, né, se dá uma primazia para os homens. Ok, sem nenhum problema, tá? Mas não é necessariamente uma ideia de poder, porque o que fala a questão, né, é a reação que é provocada na família, né? Essa reação que é tomada por um dos filhos pelo fato de que só os homens estão sentados à mesa. Então não tem, né, uma estrutura de poder exatamente fechada, né? A gente tem ali uma discussão, tem ali uma proposta que está sendo feita para que não fique sempre na mesma coisa, que não fique sempre no passado. Então essa discussão, essa reação não mostra necessariamente um contexto em que o lugar à mesa metaforiza uma estrutura de poder, né? Então, quer dizer que se o pai fica sentado, né, num determinado lugar, né, ele quer apontar ter esse poder, mas não quer representar. O lugar em si não representa. Quem está dando isso é o próprio homem quando ele estabelece determinadas questões, certo? Então não é necessariamente a pessoa, o gênero masculino, né, que se monta e se coloca. Aliás, desculpe, não é o lugar em si que se coloca nessa condição, mas sim o homem que tenta fazê-lo a partir dessa ideia de poder que ele teria sobre as demais pessoas. Certo, gente? Então, a gente fica por aqui. Hoje o vídeo ficou mais longo em função das 4 questões, certo? Mas sigam acompanhando, sigam com a gente, que a gente vai em breve trazer mais conteúdos e mais discussões para serem feitas a partir da língua portuguesa e da sua área de linguagens, ok? Um abraço a todos e até a próxima.